Meus queridos, abra sua Bíblia, livro de Esther, capítulo de número 4. Você que trouxe seu exemplar bíblico, abra no livro de Esther, que localiza-se antes do livro de Jó. Poder aqui rever alguns amigos, pastores itinerantes, que Deus abençoe de forma toda especial, pastora Cleone também, Deus abençoe. Nós tivemos com o pastor Hebron na sede Concórdia por 2 anos, ao qual aprendemos muito e somos gratos por Deus pela vida desse casal abençoado. Esther, capítulo de número 4 e verso de número 1. Graças a Deus. Esther, capítulo de número 4, versículo de número 1. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco, com cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor, e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco pôde entrar pelas portas do rei. Podeis tomar assento, meus amados. Meus queridos irmãos, primeiro vamos situar a história. Nós estamos falando aqui de judeus que vinham já exilados do tempo que Nabucodonosor transportava os cativos para a Babilônia. Agora estamos falando do reinado de Assuero, o rei medo-persa, ao qual se estendia desde parte da Índia até parte do grande Egito. É um rei que o seu reinado se exaltou por excelência, que tinha uma prosperidade, uma riqueza muito grande. Mas a Bíblia vai dizer que esse rei, certo dia, ele fez um grande banquete. E esse banquete ele fazia para com seus príncipes, para avaliar o seu reinado e mostrar a grandeza ao qual se estava submetida a ele. E um belo dia, dentro desses banquetes, essas festividades, pediu o rei que os eunucos, os príncipes, trouxessem então a sua rainha, a rainha Vaste. Mas a Bíblia vai dizer que ela se recusou a entrar à presença do rei Assuero. Note, precisamos frisar que Assuero não era um rei crente. Assuero não era um rei da linhagem judaica, ou israelita, ou judeu, por assim dizer. Ele era um rei pagão, um rei que tinha os seus ídolos, que tinha a sua profissão de fé. Mas eu entendo que Deus, ele prepara caminhos no decorrer da história, no contexto da história do homem na terra, da mulher na terra. Deus, ele cria caminhos, cria contextos que muitas vezes nós não imaginamos passar por eles. E o contexto era esse. A rainha não quis então comparecer à presença do rei. Seus príncipes então disseram ao rei, por causa dessa desfeita que a rainha fez. Então há de ser que nenhuma mulher mais vai querer adentrar à presença do seu esposo. Então faça-se assim, destitua a rainha, chame moças formosas à vista, moças belas, moças bonitas, que venham e se apresente perante o rei. Depois de um determinado tempo, o rei vai escolher dentre elas uma que reinará em lugar da rainha Vaste. E a Bíblia diz que nesse tempo, os judeus estavam ali impregnados, como quase que uma mesma nação, dentro do reinado de Assuero. E a Bíblia diz que um homem por nome Mardoqueu, esse homem era sobrinho do pai de Hadassa, que posteriormente mais conhecida como a rainha Esther, que leva o livro, o texto, que leva o título do livro ao qual fizemos menção. E a Bíblia vai dizer que o seu tio então a preparou, a orientou e disse: tu vai concorrer, tu vai se preparar e tu será colocada também diante do rei. Mas tem um negócio, escuta um conselho aqui do tio ou do primo que a criou como sendo filha. Não revele qual a tua parentela,
Não revele qual reino que você veio, não revele a tua ascendência, não revele qual nação é a tua, somente te apresenta, porque ele sabia que não eram feitas essas perguntas, que ele olhavam a aparência, olhavam o jeito, mas a Bíblia vai dizer que esta moça por nome Radassa achou graça diante dos olhos do rei Assuero. Para diminuir aqui o tempo, esta mulher então passou a ser rainha de todo o império medo-persa, ao qual o rei Assuero reinava, era o grande imperador. Mas a Bíblia diz que havia um homem, e este homem por nome Amã, que era um dos primeiros príncipes do rei Assuero. Ele tinha notória raiva dos judeus, ele tinha um amargor na alma, ele queria ver todos os judeus destruídos, aniquilados. E ele então foi até o rei e começou a conjuminar contra o povo de Deus, contra a nação judaica, contra o povo de Israel. Não é de hoje, meus amados irmãos, esta perseguição contra o povo judeu, esta perseguição contra a igreja do Senhor. Há no mundo espiritual uma guerra tremenda, uma guerra que muitas vezes nós não conseguimos ver, não conseguimos compreender, mas nós precisamos fazer menção das palavras de Paulo, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra o homem, a nossa luta é contra principados e potestades e dominadores nas regiões celestes. A arma da igreja, a arma do povo de Deus, ela é uma arma espiritual, é a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 14, tomai sobre vós toda a armadura de Deus. E eu creio que essa noite, que você aqui entrou aqui revestido por essa armadura do céu, e é essa armadura do céu que vai te dar graça, que vai te dar poder, que vai te dar autoridade, para você estar firme contra essas astutas ciladas do maligno. Deus, Jesus, Ele não nos imuniza. Servir a Deus não é sinônimo de imunidade espiritual, não é sinônimo de não passar prova, de não passar luta, de não passar adversidades e lutas na sua vida, dentro do contexto da história que Deus nos insere, não. Mas quando nós servimos a Deus, estamos municiados desta armadura. É sinal que em tempo oportuno, em algum momento da tua história e da minha história, Deus, Ele vai se posicionar para te abençoar, para cuidar de você, cuidar da tua casa, da tua família, e entregar a vitória na palma das tuas mãos. Se você crê, levanta a mão para os céus e glorifique a Jesus Cristo de Nazaré. Então o contexto era esse. E eu aprendi uma coisa aqui, meus irmãos, que o Senhor, Ele nos posiciona em algum tempo no contexto da história que Ele nos permite viver. Deus te posiciona para quê? Para você se posicionar. Deus me posiciona e Deus te posiciona, não é para ocupar lugar, não é simplesmente para te honrar. Deus, Ele te posiciona, quer na vida empresarial, política, financeira, ministerial, espiritual, familiar, na sociedade. Deus me posiciona e te posiciona no contexto da história que Ele nos permite viver, para nós nos posicionar. O que aconteceu? O rei Assuero deu um decreto, uma carta para Amã, que todos os judeus que estivessem dentro do império do reino de Assuero fossem aniquilados, exterminados, roubados, destruídos, do homem, a mulher, a criança. Ou seja, a fúria era grande. Mas Mardoqueu, quando ouviu tudo isso, se entristeceu, clamou ao Deus do céu, se posicionou, orou a Deus, se humilhou, se vestiu de pano de saco e adentrou os portais do rei. Rainha Esther, ou Radassa, sua prima, criada como filha, ouviu falar que ele tinha tomado tal posição, e ela sabia que para um judeu tomar tal posição, é o pai da rainha. Tomar tal posição é que a situação era extrema, envolvia algo de vida ou morte. Por que está assim? Ou para que tudo isso aconteceu? E os eunucos trouxeram notícia: assim e assim aconteceu.
ela mandou dizer para o seu pai: diga para ele que eu não tenho o que fazer, porque todo mundo sabe que se um homem ou uma mulher adentrar a presença do rei, sem ele mandar chamar, e se ele não estender o cetro, não acontece outra coisa senão a morte. Então não tem o que fazer. Rainha Esther, eu aprendo uma coisa aqui nessa história, nesse texto, que você pode entrar no palácio, você pode ter a posição, mas o palácio não pode ter o teu coração, a posição não pode ter o teu coração. Ao contrário, Deus te posiciona assim como posicionou Hadassah ou Esther, para você se posicionar a favor do céu, a favor de Deus, a favor da família, a favor da igreja, a favor do povo de Deus. Deus posicionou Esther para ela se posicionar a favor do querer e da vontade de Deus. Mas eu não vou me posicionar. Eu sou a rainha, eu estou bem na foto, estou bacana com o rei, está tudo uma bênção. Mardoqueu, seu pai, disse: ei, avisa a rainha que se ela não se posicionar, de outra parte virá livramento, de outra parte Deus vai levantar a provisão, vai fazer algo extraordinário, e ela, a casa dela, ainda que seja rainha, vai perecer, Deus não vai livrar. Rainha Esther olhou para aquela realidade, para aquela verdade, porque eu aprendi uma coisa: ser amigo não é sempre falar o que queremos ouvir, ser profeta de Deus, homem de Deus ou mulher de Deus, não é falar o que nós precisamos ouvir, não é massagear ego, não, é ao contrário, é falar o que nós precisamos ouvir, não é afrontar, é confrontar, é falar a verdade, apontar o dedo de profeta. Eu não digo fisicamente, eu digo verbalmente: ei, você não vai escapar, está errado por aqui, não vai por ali, faz assim, te posiciona dessa maneira que Deus vai te honrar, vai te abençoar e vai mudar o contexto da história. Quando ela ouviu aquilo, as palavras, as verdades que vieram ao seu encontro, ela então se posiciona de uma forma extraordinária. Ela se posiciona com a armadura do céu, ela se posiciona debaixo do querer e da autoridade de Deus, e ela entende o porquê Deus a posicionou no contexto da história, o porquê Deus a colocou como rainha de todo aquele império, ainda que ela não era medo-persa, ainda que ela era uma judia. Deus a posicionou, ela entendeu e tomou a decisão e disse: ei, eu entendi, eu estou no palácio, mas o palácio não vai ficar dentro de mim. Deus me coloca aqui para esse tempo ser canal, ser instrumento de bênção para a minha família. Nós estamos em culto em família. Qual era a família de Esther? Era muito maior do que o pai e a mãe, que já tinham morrido, mas que seu primo que a criou como filha, ou seus primos, ou seus irmãos, enfim. Não, a minha família é a igreja, a minha família é o povo de Deus, é o povo judaico que está aqui em Suzana, Fortaleza, em todo o império. Toda a minha família vai perecer, então eu vou me posicionar. Ei, eu quero te dizer nessa noite que aonde Deus te colocou, o cargo que Deus te deu, a posição que Deus te colocou na sociedade, a posição financeira que Deus tem te dado e tem te abençoado, não é para ela entrar dentro do teu coração, mas é para você se posicionar com ela, para ser um instrumento para a glória de Deus nesse tempo, nessa cidade. Quantos crê, levanta a mão para os céus e glorifica o nome de Jesus de Nazaré. Deus te chamou nesse tempo para você se posicionar a favor da obra de Deus, a favor da igreja do Senhor. Não olhe para a tua família perecendo, não olhe para as pessoas que te cercam perecendo e não tenha posicionamento, não tome atitude nenhuma. A obra de Deus vai indo, vai andando, e muitas vezes nós só vemos falhas, muitas vezes nós não temos uma palavra de incentivo, não temos uma postura, não tomamos uma posição de colocar o ombro debaixo dessa cruz, de levar a obra adiante, de fazer algo pela obra, de fazer algo pela igreja, de fazer algo pela família que Deus nos deu. Existe família que é o sangue que dá, mas existe família que é o Senhor que apresenta, e essa pessoa
pessoa que está do teu lado aí, ou atrás ou na frente, é a família que Deus te deu, porque essa família não é através do sangue do homem ou da mulher, mas é através do sangue de Jesus, a qual no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, mas a todos quanto creram e o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, pela fé no sangue de Jesus. E nós somos irmão pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Te posiciona, meu irmão, as coisas vão acontecendo, aí você não vai se posicionando, as coisas vão acontecendo, as lutas vão vindo. Pastor, não sei o que está acontecendo, vamos levando uma via fria espiritualmente, nós vamos distorcendo as coisas. Primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas, mas nós corremos atrás das demais coisas e queremos que o reino dos céus seja acrescentado. Não, é primeiro o reino dos céus, primeiro você se posiciona, depois as coisas Deus vai te dando, vai te abençoando, vão vindo de atrás, e o nome do Senhor vai sendo glorificado na tua vida e no contexto da história que Deus te colocou nessa terra. Rainha Esther então se posiciona: ei, diga para o meu pai Mardoqueu, diga assim para ele, coloque então o povo de Deus em oração. Aleluia, coloque o povo de Deus em oração. Capítulo 4, versículo 16. Vai ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e se perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Às vezes nós não nos posicionamos por medo de perecer, por medo de falhar, por medo de fracassar. Aí nós perdemos o propósito divino para a nossa existência. Jesus nunca disse que ia ser fácil, Deus nunca disse que ia ser suave. O reino dos céus é tomado por esforço. Se para ele foi cruz, foi afronta, foi escárnio, ele disse: eu venci o mundo, e nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe por que ele venceu o mundo? Porque ele se posicionou. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, quando fala da tentação de Jesus, quando Jesus foi ao deserto para ser tentado, o Espírito o levou para ser tentado, se apresentou o tentador e começou a indagar pela palavra, começou a confrontar, a afrontar Jesus: se tu és o Filho de Deus, diga para as pedras se transformem em pão. Ai, que fome que eu estou, já vou largar tudo e vou. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Pai. Posição. Às vezes se posicionar não é fácil, porque o ambiente que nos cerca, as situações que estão ao nosso redor não nos são favoráveis. Parece que o mais sensato é não fazer nada, parece que o mais sensato é lavar as mãos como Pilatos, parece que o mais sensato é fazer que não ouvi, fazer que não estou vendo a luta, fazendo que não estou vendo o problema, fazendo que não estou entendendo a real circunstância, a real situação. Não adianta eu saber do problema se eu não estiver disposto a me posicionar para ser a solução. Não adianta. Tudo que Deus quer, e sabe por que muitas pessoas não alcançam a bênção, não alcançam o milagre, não alcançam aquilo que Deus tem para as suas vidas? Pelo simples fato de não se posicionar. Pastor, a neutralidade é de Deus? Não. Jesus diz: quem comigo não ajunta, espalha. Ou é sim ou é não. Pastor, eu estou meio parado, eu estou meio neutro, eu não tenho neutralidade. Nós vivemos um tempo de guerra. A guerra é espiritual.
E nessa guerra espiritual não há espaço para neutralidade, não há espaço para não fazer nada. O simples fato de não escolher ou de não fazer já está sendo uma escolha. Não, Deus não te chamou com espírito de covardia, mas Deus te chamou como homem de Deus, mulher de Deus, como profeta de Deus na casa do Senhor. Você precisa se posicionar para que aquilo que do céu tem determinado para a tua vida venha se cumprir na tua história, na história da tua casa, da tua família, da tua parentela. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esther então se posiciona. Ela poderia ter escolhido viver uma vida espiritual, ministerial, uma vida familiar monótona espiritualmente, ou de aparente neutralidade. Esse negócio não é comigo, estou dentro do palácio, eu estou bem tranquila, a minha posição me sustenta, a minha vida financeira está show, está uma bênção, a minha vida espiritual está ministerial está no top, eu estou num padrão elevado, não preciso de nada, então não vou me envolver com ninguém, com nada. Engano teu, aleluia, engano teu. Justamente é esse pensamento que faz com que você não viva a excelência do propósito de Deus na tua vida, porque tudo que Deus faz, existe um propósito determinado por Deus. Tudo que Deus faz, existe um propósito determinado por Deus. No começo a rainha viu o que? Um obstáculo. Quando ela olha para a lei do Medo e do Persa, ela diz assim: tem um obstáculo, e esse obstáculo é intransponível. Por quê? Porque se eu entrar, pedir licença, rei, eu estou entrando, e ele não estendeu o cajado, o cetro de ouro dele, ou melhor falando, se ele não estender e eu não tocar, estou morta, vou perecer. O obstáculo é a lei do homem, o obstáculo é o que a lei terrena fala, o obstáculo é o contexto do momento da história. Mas eu quero te dizer que quando você está debaixo dos desígnios, da vontade e do decreto de Deus, a lei do homem, o decreto do homem não roga nada. Deus, ele cria uma brecha, cria uma abertura para te abençoar. Aquele que está no fim da fila, Deus dá um jeito de colocar no primeiro. Aquele que está com o resultado dos exames para a morte, como aconteceu com um rapaz lá. Isso, o Brasil, um monstro da sociedade, começou a ir para a igreja faz uns 8 meses, e o médico só está com câncer, que já tomou o estômago, o esôfago, o pâncreas, baço, não tem mais solução. E ele disse, e a igreja foi por um tempo atrás da casa dele, e eu dizia: vai na igreja. Nunca quis. O culto começava, ele saía de casa para não ouvir a igreja, não se posicionava, não queria ouvir a voz de Deus. Quando veio o decreto que os dias dele estavam contados, eu mandei uma mensagem para ele, tem cerca de 46 anos de idade, disse: ei, meu amigo, vem fazer uma visita na igreja, vem num culto. Passou um culto, ele não foi. Passou outro culto, quando eu vi ele lá na porta da igreja, entrando ele com a família, aleluia. E aconteceu um rebuliço naquela situação, naquela história, que ele saiu daquele culto, e faz quase 8 para 9 meses, que ele não saiu mais da igreja. Pastor, qual é o decreto? Fizeram sim uma cirurgia. Deus usou um profeta, disse no culto: ei, esta enfermidade que era para a morte, eu reverto em vida, para o meu nome ser glorificado, porque tu te posicionou nessa noite. Ele veio no culto, ele disse: se esse Deus dos crentes me curar, eu vou ser um crente na terra, eu vou servir a Deus dos crentes, porque não há um Deus que possa fazer mais nada por mim, a minha vida já está decretada em morte. E passou-se uns dias, e foi para Chapecó, os médicos explicaram todo o procedimento que tinha que fazer. Esse homem fez a cirurgia, arrancaram o estômago, arrancaram o baço, cortaram a metade do pâncreas, fizeram uma geral nele. Só que os exames diziam que o câncer já tinha tomado até o esôfago. E quando chegou lá no outro médico, o médico disse assim: nós vamos fazer uma cirurgia.
E se tu conhece Deus, então ora para esse Deus, porque só um milagre. Eu quero te dizer que hoje ele está servindo a Jesus de Nazaré, Deus que só precisa que você venha se posicionar para ele mudar o curso da tua história, porque para tudo há um propósito determinado por Deus, seja na luta, seja na enfermidade, seja no problema financeiro, essas coisas que Deus permite. Eu estou numa posição muito boa, está tudo tranquilo, está tudo abençoado. Cuidado, para mim está tudo legal, poxa, não precisa melhorar mais nada. Cuidado, quem está no alto, cuide para que não caia, mas o cair é do homem e o levantar vem de Deus. Você serve um Deus que o prazer dele é levantar o caído, aleluia. Se posicionou. Uma outra moça, ela foi para a igreja, foi fazer uma visita desesperada, que a menina dela de cerca de 2 anos estava na UTI. E naquele tempo, Deus falou ao meu coração: diga para ela que essa enfermidade não é para a morte. E ela procurou no final do culto e disse assim: pastor, eu vou fazer um propósito com Deus. No domingo, culto de Santa Ceia, Jesus renovou ela, batizou ela com o Espírito Santo. Eu vou fazer um propósito com Deus, eu vou virar crente. Disse assim: por causa do teu propósito, Deus vai entrar com providência na tua casa. Isso no domingo. Chegou na quarta-feira, ela foi no culto, aí era outro que estava pregando, ministrando. Ela veio para frente desesperada, que a filha dela, ela não podia comer nada, a não ser tipo um farelo, que era feito um leite, que nem tinha na cidade, vinha de fora, gastava 2.000 e pouco com alimentação com a criança. E daí esse pregador chegou e disse para ela: o que tu tens? Ela veio para frente desesperada: minha filha não pode comer nada, ela tem tripla intolerância, lactose, glúten, tudo quanto é tipo de comida que existe, que é fabricada pela mão do homem normal, do dia a dia, ela não pode comer. Ela nunca vai saber o que é uma bolachinha recheada, ela nunca vai saber o que é um guaraná, ela nunca vai saber o que é uma comida, um restaurante, ela nunca vai saber. O pregador olhou e disse: pode ir para a tua casa hoje e dar tudo que ela não podia comer, porque Jesus está curando essa tua filha, essa tua criança. Bom, passou no outro dia, porque a criança dava alguma coisa, em questão de horas já começava a dar o problema, faltar ar, ela começava a entupir os pulmões, os brônquios, por causa da intolerância. E passou, não mandou nada, nem que sim, nem que não. No outro dia ela me manda o testemunho: pastor, cheguei em casa, tomei uma posição diante de Deus, a minha posição gerou um milagre na vida da minha filha. Pastor, ela comeu tudo, e nada aconteceu com ela. Pergunte: pastor, passado esses meses tudo aí, já foi internada quantas vezes? Nenhuma. A criança está curada para a glória do nome de Jesus. Mas a mãe se posicionou. Às vezes a falta de posicionamento faz nós viver uma vida espiritualmente raquítica, um ministério desanimado, uma vida desconexa com as promessas de Deus. Mas não é o que Deus tem para a tua vida, não é o que Deus tem para a tua história. Oh glória, mas precisa o quê? Nós nos posicionarmos mediante as situações da vida. E são os obstáculos que vêm na nossa caminhada de fé, são os obstáculos que vêm na nossa vida, que vão revelar a nossa fé, que vão revelar a tua fé, a tua comunhão, a tua intimidade com Deus. São os obstáculos, são as lutas, e que vão fazer ser notório o teu posicionamento. Você nunca viu aquela expressão: eu esperava coisa melhor dela, estou decepcionado, eu esperava que fosse diferente. Me surpreendi com a atitude dele, me surpreendi porque a posição que tomou não foi a correta, desagradou, entristeceu. Eu fico imaginando aqui Deus do céu olhando para cada um de nós: não se posiciona. E eu aqui do céu querendo abençoar,
e eu aqui do céu querendo derramar chuva de bênção sobre a vida dele, sobre a casa dele, e eu aqui querendo fazer algo novo, algo extraordinário na história dele, da casa dele, da família dela, e nós não nos posicionamos. Vem culto, vai culto, sai culto, vem pregador, vai pregador, vem profeta, sai pastor, vem pastor, e nós continuamos na mesma vida desposicionada. Nós vivemos um tempo que a realidade é posicional: ou nós nos posicionamos ou nós perecemos, ou nós tomamos uma atitude ou nós vamos perecer. Deus não te chamou para perecer, Deus te chamou para ser uma bênção. Quando Deus fala com Abraão, Gênesis capítulo 12, Deus diz para Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. Abraão, te posiciona como eu quero, que eu vou te abençoar, eu vou te honrar, eu vou engrandecer o teu nome, e em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Olha só o posicionamento, a atitude, a visão de fé. Abraão, sai da tua terra. Não, Deus, não vou sair coisa nenhuma, porque tu não disse nem para onde é que eu vou. Eu não sei qual é a terra, eu não sei qual é a cidade, eu não sei o que vai acontecer. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para o que eu vou te mostrar, para o que eu vou te revelar. Aí eu vou entender porque Isaías fala no capítulo 55, alguns versos depois do 6, dizendo: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos vossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Eu quero te dizer, por uma expressão humana, o pior de Deus, uma expressão humana, para fazer um comparativo, o pior de Deus é infinitamente melhor e maior do que o teu maior e do que o teu melhor. Eu quero te dizer: se posiciona com Deus, que você não vai se arrepender. Se posiciona na casa de Deus, toma uma decisão. Não viva uma vida de faz de conta, uma vida espiritualmente famigerada. Eu vou no culto da família, canto os louvor, bato palma. Eu gostei de uma expressão que disse aqui o irmão, o cantor. Ele disse assim: eu não vim aqui assistir o culto, culto não se assiste, presença de Deus não se recebe. Eu vim para receber, não, eu vim para entregar, eu vim para me posicionar, eu vim para buscar a presença de Deus. Presença de Deus não se recebe por uma intuição, não, mas se busca ardentemente, fortemente, do profundo da alma. Você vem aqui, senta aí e fica. Vamos fazer assim um comparativo. Tá tudo bem, culto abençoado, bonito a pregação, bonitos os cantores, o piano, que lindo, a igreja está maravilhosa. Vamos ver se Deus vem hoje. Não, eu vim para a casa do Senhor, e a minha posição é de servo, a minha posição é de adorador, a minha posição é de uma mulher e de um homem de Deus. Você veio na casa de Deus para ser uma bênção na presença de Deus. Se posicionar. Quando você aprender a entender a se posicionar, os céus se abrem, a chave vira, e pode confiar no que Deus fala a teu respeito. O homem pode falhar, mas Deus não. Eu posso em algum momento decepcionar alguém, ou te decepcionar, ou você me decepcionar, mas Deus nunca vai te decepcionar. Deus nunca vai falhar. Se falhar foi você, se decepcionar foi você, se não se posicionar foi você. Deus já está posicionado, oh glória. Quando Ezequias vê a situação lá em Isaías 38, se não me falha a memória, quando ele vê a situação, Jerusalém sitiado, o rei Ezequias se veste de pano de saco, entra na casa real, tira a roupa real, tira a coroa e diz: ó Deus do céu, o grande rei, o rei de Jerusalém é o Senhor que fez os céus e a terra. Agora olha este grande exército, nós estamos em pouco, não temos guerreiro, não temos nem cavalo para montar, nem espada para guerrear. Olha a situação. Deus então fala, Deus brada do alto dos céus. Por quê? Porque Ezequias ousou se posicionar no mundo espiritual. A nossa luta, como disse, não é humana, não é
é terrena, não é física. As armas não são terrenas, as armas não são físicas, mas o posicionamento que nós tomamos aqui reflete no mundo espiritual. Ezequias se posiciona, busca a Deus, se humilha, pano e saco, tira a veste real e clama ao Senhor: ó Deus, olha para as palavras de Rabsaque, o chanceler do grande rei da Síria. Olha a situação que estamos vivendo, e Deus brada então: ei profeta, avisa a Ezequias que porque ele se posicionou, eu também tomei posição desde o alto dos céus. Nesta cidade, nesta terra, nesses muros não entrará ferro, não entrará arco, não entrará seta, não entrará guerreiro algum, porque eu descerei para livrar Jerusalém e o grande rei. Quando foi meia-noite, pela madrugada se levanta o rei Ezequias, e quando vê, eram 185 mil corpos e mortos, porque o anjo do Senhor bradou à meia-noite, e a fio da espada destruiu com aqueles 185 mil homens adestrados para a guerra. O que o pastor Mateus quer dizer nessa noite: a tua guerra não é terrena, a tua guerra é espiritual. Se você entender esse propósito e se posicionar, Deus vai bradar sobre a tua vida, e o nome dele vai ser glorificado na terra por tua causa. Aleluia. Tudo que Deus quer de nós é que nós venhamos a nos posicionar. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diga: tudo que Deus quer de você, na história e no contexto que Deus te inseriu, é que você se posicione. Obreiros posicionados, pastores posicionados, levitas, cantores, conjunto, vocal, banda, orquestra posicionado, crentes posicionados, homens e mulheres de Deus posicionados, jovens posicionados, crianças posicionados, como um só homem, como um só corpo. E o corpo tem muitos membros, cada um com uma efetividade e cada um com um propósito ao qual Deus lhe outorgou, mas somos um só corpo. Quando a igreja milita e marcha como um só corpo, ao qual o cabeça é Cristo, a igreja é imparável. A igreja é imparável. Jesus disse: eis que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja avança, as portas do inferno se abrem. A igreja avança, as portas do inferno se abrem. Quando você ora por aquele que está com um problema na saúde, você está se posicionando e fazendo parte da solução. Quando você vê um problema, não adianta ver, ouvir, saber, você tem que fazer parte da solução. Pastor, não me chamaram para fazer parte da solução. Já experimentou se oferecer? Jesus disse assim para os discípulos: muita gente há, o povo está com fome, porque há dias me ouve. Aí os discípulos olham: Senhor, tantos dinheiros não poderiam ser suficientes, aonde haveria pão para a multidão? Jesus olhou para ele: vocês podem dar de comer, se posicione. Tendes alguma coisa? Senhor, tem um moço. Senhor, não é apóstolo, não é profeta, não é pregador famoso, não é pastor presidente, não é empresário forte da cidade, mas tem um negócio. Ele se disponibilizou com alguns pães e alguns peixinhos. Ele se posicionou, ele chegou: ei, eu estou ouvindo o mestre falar de pão. Os discípulos respondendo aqui: ó, meus pãozinhos estão aqui, meus peixinhos, se puder ajudar em alguma coisa, eu estou aqui, estou posicionado. É tão interessante que Jesus multiplica o pão. Se coloque em pé, por gentileza. Jesus multiplica o peixe. Toda aquela multidão, por causa do moço que se posicionou, toda aquela multidão se alimentou, sobrou. O jovem
que tinha só aqueles peixes, ele ia comer aquele dia e ia acabar. Também comeu e se alimentou. O que era dele tornou para ele, só que sobrou, multiplicou, aleluia, muitas vezes mais. Eu quero fazer uma pergunta nessa noite: por que você não se posiciona? Por que você, meu irmão, minha irmã, não toma parte na obra, não toma parte no reino, não toma uma decisão de servir a Deus? Por quê? Deus fala tanto com você, Deus te ama de uma forma sobrenatural e extraordinária, que sempre fala ao teu coração. Ah, pastor, eu tenho vergonha de me posicionar. O que vai dizer a minha família? O que vai dizer o patrão, o fulano, o ciclano? Não foi eles que pagaram o preço em resgate da tua alma. Não foram eles que sofreram na cruz. E não são eles que estão padecendo e vão padecer a tua luta, o teu problema, a tua enfermidade. Mas eu tenho a notícia para te dar: Jesus se posicionou na cruz, e através das suas pisaduras você já foi sarado. Através da luta de Cristo, da batalha que Ele sofreu, que Ele padeceu, para fazer você vencedor, para fazer você vencedora, para fazer tua casa uma casa de bênção, uma casa de milagre. Oh glória, aleluia. Quantos creem que a tua casa é uma casa de bênção, que Deus chamou você e a sua casa para ser uma casa de milagre? Aleluia. Mas falta você se posicionar. Pastor, eu não tinha entendido o propósito. Vai tempo e vem tempo, eu não entendi, mas essa noite eu vou me posicionar na presença de Deus, e através da palavra eu sei que Deus vai virar o cativeiro, o propósito do céu vai se cumprir na tua vida. Eu quero fazer um convite para você sair do seu lugar. Você que quer tomar uma posição, você que quer se posicionar no mundo espiritual, você que quer dizer um basta para a situação que você está vivendo, eu quero te convidar a vir à frente. Eu quero orar com a autoridade do céu pela tua vida. Enquanto os irmãos cantam, adoram e louvam, sai do teu lugar, vem à frente. Eu quero abençoar o teu lar, eu quero abençoar a tua casa, eu quero abençoar a tua família. Ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Não impeça que nada, Flecha que acerta o alvo. não permita que nada impeça você de se posicionar nessa noite. Uma atitude. Em qualquer hora, Esther tomou uma atitude, se posicionou. Eis aqui a minha O cenário vida, usa-me, Senhor. Deus fez o cenário, o contexto da história mudar, Usa-me, porque uma mulher ousou se posicionar. um farol que brilha. Se posicione, mulher, nessa noite. Saia da tua zona de conforto. Se posicione, obreiro. Você precisa de uma resposta nessa noite, e Deus está te dizendo: se posicione. Se posicione. Que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. Ele quer te usar na terra, Senhor, quer fazer algo extraordinário na tua vida. Se posicione. Tem mais alguém que quer se posicionar nessa noite? Quem sabe você vem já teve várias reuniões, mas ainda não tomou a decisão de servir a Deus, de servir a Cristo. Eu preciso fazer uma pergunta que para mim é essencial e importante. Você quer entregar sua vida para Jesus? Pastor, eu estou cansado. Pastor, a situação até agora não foi para frente, mas eu vou tomar uma posição. Dê uma chance para você mesmo. Jesus não precisa de chance, é Ele que te dá chance. Pastor, eu quero tomar uma decisão, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero retornar para os caminhos do Senhor. Temos alguém aqui essa noite? Faz um sinal com a tua mão. Nós queremos orar pela tua vida, queremos abençoar a tua casa. Não temos? Levante a sua mão em céus. Igreja, levante a mão. Querido Deus, Pai eterno, aqui estamos, Jesus, diante da tua presença, há vidas perante o altar, Senhor, ao qual a palavra falou ao coração deles e estão se posicionando. Senhor, eu
Não sei o contexto desse posicionamento, Senhor, qual é a situação que ele está vivendo, mas nós ponderamos nessa noite que a guerra não é humana, não é terrena, não é contra os homens, não é carne, não é sangue, mas é espiritual. E esse posicionamento reflete, Senhor, um entendimento espiritual de que nós confiamos no Senhor, de que nós esperamos no Senhor. Ó Deus, muitos confiam em carros e cavaleiros, mas nós fazemos menção do Teu nome nesta noite, Senhor, por causa da posição que o Teu filho, que a Tua serva está tomando nessa noite. Entra nesta batalha, estremece, Senhor, a terra por causa dele, por causa dela, por causa da sua família, por causa da história que o Senhor tem permitido ele e ela viver. Senhor, reverte a situação que é contrária. Eu creio, Senhor, que há poder no nome do Teu Filho Jesus para mudar este quadro, mudar essa história. Por isso nós oramos, por isso abençoamos. Entra com a providência e faz novo.